Mas, ó, não, é a relevância. Mano, se você vê aqui, tudo que vem aqui falou Go, os caras nem lembram mais de Google, né? Nem lembra que o nome é Golang, nada disso. Falou Go, já vem já direto, assim, o pessoal. Oh, mas você já fez o curso da Ellen no YouTube? Se você olhar aqui depois nos comentários, apareceu uma porrada de vez, mano. Você é zica mesmo. Foda. Pô, e você viu o que você fez com a KubeCon? Você ficou feliz com o que você fez? Tá falando do evento lá, aquele esquema? Eu achei muita sacanagem, mano. Muita sacanagem. Pô, você É. pegou, colocou uma pressão. Ano que vem, agora em Los Angeles, os caras vão ter que contratar Mel Gibson. Não, Mel Gibson é zoado. Vão ter que contratar outros malucos aí pra fazer, porque não tem mais como, mano. Tá ligado? Vai, a galera, o elenco do Mr. Robot lá, tá. Ah, tá falando daquele mini-filme da KubeCon anterior? Isso, da KubeCon. Ah, tá. Eu Mano, achei que achei que você estava falando da treta do community dele. não, não. Oh, isso daí eu também tenho que agradecer muito. Quando o Gomes estava aqui, ele comentou, né? Falou sobre da treta toda. E eu falei, mano, que você é zica, mano. Que toda briga, assim, tudo que você fez para que desenrolasse muito bem, mano. Eu fiquei, assim, ó, muito orgulhoso de, mano, só de conhecer você, quem mais ser seu amigo, assim. Achei muito foda, mano. Muito obrigado. Olha, a única coisa que eu tenho a dizer sobre aquela treta lá é que se alguém me convida para um evento e a pessoa acha que eu não vou descobrir as tretas que estão rolando, que eu não vou pegar provas, que eu não vou denunciar, que eu não vou acabar com a vida da pessoa, a pessoa é muito otimista, viu? Então, tipo, se quer me convidar para um negócio, faz as coisas direito ou nem me chama. É o mínimo, tá ligado? Mas sensacional. Você foi zica, mano. É muito bom saber que tem pessoas que nem você na comunidade, mano. Com Parabéns. certeza, tamo aí, E tamo aí. muito obrigado. Mano, eu nem vou tomar muito teu tempo, porque eu tô ligado que tá corrido hoje aí o esquema pra ti. Também agora tipo, CTO já, tá ligado? É head de produto, acionista de unicórnio, tá ligado? Pois é, a gente fica falando as coisas, a pessoa ouve, daí acaba que dá nisso, né? Sensacional. Você quer compartilhar sua tela aí, que eu já compartilho hoje Vamos lá, também? deixa eu achar o esquema aqui. E mais uma vez, Ali, muito obrigado de ter você aqui, mano. Tamo aí, qual botão aqui? Eu não Tem entendo essas coisas de computador, cara, é muito complicado esses eu tô botõezinhos aqui. ligado. Todo mundo aqui sabe, Ali, você acha? A gente sabe, Foi? sim. Tá coisada a coisa aí? Tá, foi. Tá, eu não vou botar Fusca porque eu não tô afim, vai assim mesmo. Demorou. É, Boa aula aí, pessoal. valeu. Então, é o seguinte, eu vou começar com uma aqui que vai avacalhar com o nosso amigo que tá fazendo os sinais ali. É o seguinte, queria falar primeiro, antes de começar com a palestra em si, um outro assunto que anda muito na minha cabeça, que é o seguinte. Quando a gente vê a palavra Kubernetes, a maneira como a palavra é pronunciada pelas pessoas que inventaram o sistema Kubernetes lá na Califórnia, eles falam Kubernetes. Ok, é uma pronúncia. Se a gente for ver a origem da palavra, né, que é uma palavra grega, se a gente for ver a origem da palavra lá da Grécia, é uma coisa tipo Kybernetes, mais ou menos. E daí a gente tem aquele fenômeno cultural exclusivamente brasileiro, que é o Kubernetes. E o que eu queria entender é, quem inventou essa palavra? Porque Kubernetes não tem nada a ver com a pronúncia, nem a pronúncia original grega e nem a pronúncia de quem inventou o sistema nos Estados Unidos. Então, quem inventou o Kubernetes e, mais importante, por que foi inventado o Kubernetes? E eu acho que quem inventou o Kubernetes, a questão é que a palavra Kubernetes, ela tem um som, uma sílaba, que é um pouco agressiva na língua portuguesa. Então, a minha pergunta é o seguinte, foi o Kubernetes uma tentativa de tirar o cu do Kubernetes? Essa é a minha pergunta. Mas, enfim, vamos para a palestra aqui. Vamos para a palestra aqui. The Control Loop, an App Development Framework. Então, desculpa, pessoal, que os slides estão em inglês. Esses slides vão ser usados para a KubeCon depois, então a gente já está montando o negócio para a KubeCon. Mas eu vou tentar falar tudo em português. Ou seja, o que está dizendo aqui? Utilizando Control Loops como uma ferramenta, como um framework para desenvolver aplicativos. Vamos lá, então a gente vai falar sobre Control Loops, o que é um Control Loop, a gente vai falar sobre Kubernetes, como que isso se aplica ao Kubernetes, Case Studies, ou seja, a gente vai utilizar esses Control Loops para outras coisas além do Kubernetes, e a gente vai falar sobre detalhes de como isso aconteceu, que lições a gente aprendeu com isso, e se isso se aplica ao aplicativo que você está desenvolvendo. Então, essa é uma palestra que é mais para developers do que para DevOps, mas é um assunto que, se você não entende de DevOps, você também não vai conseguir captar. Então, é uma coisa meio misturada entre DevOps e pessoas que trabalham só com development. A gente tem que ter um pouco de paciência para entender o assunto, né?
Então, control loops. O que é um control loop? Control loop é um sistema que ele observa o ambiente e ele presta atenção no ambiente onde ele está e se adapta a esse ambiente. Por exemplo, um termostato, acho que todo mundo já viu um ar-condicionado, que você liga o ar-condicionado, ele está lá fazendo barulho. Quando o ambiente chega na temperatura X, o ar-condicionado desliga. Depois de um tempo, a temperatura sobe de novo. E daí o ar-condicionado liga e sempre mantém esse balanço da temperatura. Ou seja, ele observa o ambiente, ele mantém a temperatura de acordo e ele reage dependendo da temperatura do ambiente. Outro exemplo é o freio ABS, né? Que a ideia do freio ABS é não deixar o disco de freio travar. Então, você enfia o pé no freio, ele vai freando, travou o disco, o ABS solta o disco, a roda gira um pouquinho, ele continua freando de novo, então ele nunca deixa a roda travar, e isso faz a frenagem mais eficiente. Tem 1 milhão de exemplos de control loops sei lá, em todo o maquinário que o ser humano já inventou, então é uma coisa fácil de achar exemplos. E acho que todo mundo gostaria de ter um control loop para dar água para as plantas, que a gente sempre ou dá água de mais ou dá água de menos. Então, tem isso aí. Como que isso se aplica em software? Um exemplo é isso que a gente está utilizando agora para fazer o streaming. Né? Se a sua internet é muito ruim, vai ficar tudo meio pixelado, meio borrado, mas o vídeo continua. Se a sua internet é super boa, vai estar lá aquela qualidade 1080p e tal, sem problema nenhum. Mas, ou seja, o X da questão é, o streaming adapta a qualidade da conexão. Então, ele está sempre observando a sua conexão e ele se adapta. Outra ferramenta que muita gente, pessoal que faz front-end, com certeza se lembra, NodeMon é aquela ferramenta que está sempre observando seus arquivos. Você muda um arquivo, ele remonta o seu site lá e aparece já no browser a coisa nova. No seu IDE, no VS Code, ou sei lá, você digita um código errado, ele põe um risquinho vermelho embaixo do código. Ou seja, ele está observando o ambiente sofre modificações, ele vê a modificação, ele se adapta à modificação, ele toma certas ações dependendo da modificação. Então, acho que deu para entender, vamos aumentar um pouco o passo agora e um pouco mais rápido. O Kubernetes é talvez uma das mais famosas ferramentas que usa control loops como parte integral do seu sistema. Tem toda aquela coisa do sistema declarativo, então se você não entende muito bem da parte técnica, tem esse livro que eu recomendo muito, que explica bem essa questão. Ou seja, é um sistema que você não diz faz A, B e C, é um sistema que você diz eu quero que você chegue no resultado X, e o A, B e C é o sistema que se vira para descobrir. Se você tem o seu sistema no Kubernetes lá e, por exemplo, você tem um pod, o pod travou, o Kubernetes vai dizer, opa, eu percebi que o pod travou, não é esse o resultado que eu quero, vou ter que tomar alguma atitude aqui para atualizar, para fazer o sistema ficar da maneira que eu queria. Então, é um control loop. Ele observa o ambiente, ele reage às modificações do ambiente, e essas reações ao ambiente são em runtime. Alguém me disse como é runtime em português, mas, ou seja, não é uma coisa que a câmera está dando congelada, precisa dar o restart padrão. Como é que é o restart padrão? Me explica isso. O que é isso? Só a câmera. F11. Tá, peraí, eu vou sair e entrar de novo aqui, vamos ver. É bom ter som, né? Senão não dá, né, Sérgio? Pelo amor de Deus, né? Deixar no mudo, fiquei no mudo aqui falando, para ver se a galera tá ligeira aí, para ver se tá conseguindo fazer leitura labial. Olha só a Enen aqui de novo. Sensacional, tudo tranquilo agora, vamos ver. Opa. Mas eu não percebi, não é nada que também vai atrapalhar, não, Enen. Então tá. Então, você tá me ouvindo agora? Tô ouvindo sim. Tá, então vamos continuar, vamos ver se dá certo. Sim, se estiver travando, vocês dão um toque aí, pessoal. Tá, aí, beleza. deixava assim mesmo a câmera, tá vendo? O pessoal não é nada não, Eren. Tá, fechou então. Tá, então, voltando aqui, o Kubernetes tem esse sistema que ele se adapta às mudanças no ambiente, travou alguma coisa, o Kubernetes percebe que o negócio travou e toma uma atitude, etc. E por que isso why is this relevant? Por que isso é relevante agora? Why is this relevant now? É o seguinte, a filosofia do Linux é que tudo é um arquivo. Então, você tem que ver o webcam é um arquivo. Você tem que ler um negócio no disquete. O disquete é um arquivo, é tudo arquivo no Linux. A filosofia dos sistemas distribuídos é,
tudo é um microserviço. Ou seja, eu quero ver quantos clientes tem no sistema, tem um microserviço para isso. Eu tenho que cadastrar um cliente novo, tem um microserviço. Eu tenho que abrir os arquivos, não sei o quê, microserviço. O banco de dados, microserviço. É tudo microserviço. E a questão é que os microserviços, eles tem dois tipos de comportamento. Tem um que é, você declara o microserviço na configuração e ele roda, e tem aquilo que você declarou, está lá rodando, mas o microserviço ele também é reativo, ou seja, aconteceu alguma coisa, o microserviço vai ter que se adaptar ao que aconteceu, né? Então, como o pessoal está falando, tempo de execução, né? Muitas coisas acontecem em tempo de execução. O que mais a gente tem que saber aqui? O Kubernetes, ele lida com essa história do tempo de execução. Então, travou um pod, ele reinicia, e os nossos sistemas hoje em dia eles são feitos de serviços, eles não são feitos mais de arquivos. Então, a gente precisa de ferramentas que se adaptem a esse modo. Tudo que trabalha com Kubernetes vai ter que se adaptar a esse modo. Por isso que a gente tem tantos operadores. O operador é uma ferramenta que vai dar funcionalidade extra ao Kubernetes, e ela tem que se adaptar. Pô, eu estou lendo os comentários aqui e estou me perdendo no papo. Qualquer funcionalidade extra que você vai criar em cima do Kubernetes vai ter que seguir esse mesmo control loop do Kubernetes. Por isso a gente escreve operadores. Então, vamos falar um pouquinho sobre Kubernetes. Gente, mas que coisa estranha que está dando problema na câmera. Não era para estar dando problema na câmera. Não, mas tá bem suave, o Ellen. Será que... O áudio e o slide tá suave. Não é nada que não. E você não tá travando muito. Às vezes tá dando um slow, assim. Entendi. Bom, então tá. Então vamos seguir. Tá. Pessoal, tá de boa. Fiquem de boa. Se vocês ficam aí falando da câmera, pessoal, não... fica quieto aí. Vamos olhar pro slide. Atrapalha, velho. Tá ligado? É a câmera. Tá bom. Vamos lá, então. Falando mais sobre Kubernetes, né? A gente fala muito sobre como o Kubernetes é complicado, mas interagir com o Kubernetes é bem simples. O Kubernetes ele é um CRUD, né? Create, Read, Update, Delete. Você pode interagir com qualquer objeto no Kubernetes através do CRUD. Nos sistemas distribuídos, a gente tem o CRUD simples, que é CRUD, e a gente tem mais dois verbos, que são list e watch. E com esses 6 verbos, eu consigo escrever um controlador que vai fazer qualquer tipo de funcionalidade dentro do Kubernetes. Então, eu posso... eu quero fazer um controlador de pods. Então, com esses 6 verbos, eu consigo ver todos os pods que tem, criar pods novos, reagir a mudanças nos pods, etc. Então, o Kubernetes ele trabalha assim. São basicamente 6 verbos, e é isso aí. Como é que funcionam os modelos, né, de dados do Kubernetes? Basicamente, você define o que é um objeto, isso são os CRDs. Você define o objeto e o Kubernetes vai te dar ferramentas para criar as rotas HTTP, as ferramentas na linha de comando, as libraries em várias linguagens. Então, por exemplo, você não tem que criar um comando especial Kubernetes, kubectl, describe, pods. Você não precisa criar um comando para pods. O pod ele é simplesmente um resource type, uma funcionalidade lá, e esse comando Kubernetes describe pod, esse pod ou deployment ou não sei o que, é gerado automaticamente. O que mais a gente tem no Kubernetes? Uma coisa interessante do Kubernetes é que é uma API, somente uma, tanto para quem está implementando funcionalidade, quanto para quem é usuário da funcionalidade. Então, muitos aplicativos a gente tem uma API para quem trabalha na empresa, digamos, para quem está inventando coisa, e a gente tem outra API para os clientes usarem. E a questão é que você nunca vai ter 2 APIs boas. Se você tiver 2 APIs, uma vai ser a boa e uma vai ser a porcaria. E normalmente a boa é a de quem trabalha na empresa, está criando o sistema, e a API dos usuários vai ser a porcaria. Isso não é ideal. Então, isso não é um problema no Kubernetes, porque todo mundo usa a mesma API. Falando um pouco sobre código, e aqui a gente tem que falar sobre onde é que essa palestra está indo. A questão é a gente vai usar essa API do Kubernetes, esse sistema do Kubernetes, em aplicativos que não são Kubernetes e que talvez não tenham nada a ver com Kubernetes. Então, não é criar um operador, é criar um aplicativo novo, um aplicativo completamente diferente, mas que as partes desse aplicativo vão funcionar da maneira que as partes funcionam no Kubernetes. Então, tem alguns projetos que são tipo frameworks para fazer isso. Tem o KCP, tem o Bad Idea, tem o KubeBuilder. O KubeBuilder é mais para operadores, não para aplicativos completamente diferentes. Eles estão em estágios diferentes de maturidade, ainda é uma coisa meio complicada de se fazer.
só para dar um gostinho de o que isso está tirando do Kubernetes e extraindo para a gente poder usar para qualquer outra coisa, a gente tem API Machinery, que é um dos repos que a gente vai usar. O API Machinery ele serve para definir os objetos e né, as estruturas básicas, tipo, você tem pod, deployment, e agora eu quero ter, sei lá, feira da fruta, um novo tipo de resource. Então, o API Machinery vai dar as ferramentas para definir os tipos das coisas. API Server é a ferramenta que gera aquele CRUD, então eu posso fazer, eu posso ir lá num pod e dizer get, eu posso ir lá num pod e dizer create, eu posso ir lá num pod e dizer watch. Esses verbos são criados pelo API Server. Controller Runtime faz a funcionalidade, ou seja, alguma coisa mudou, eu preciso fazer uma reconciliação, eu preciso adaptar. Então, o Controller Runtime vai fazer isso. Por exemplo, um pod morreu, eu preciso falar para o controlador de pods que um pod morreu, e agora, controlador, o que a gente faz? Quem faz esse processo é o Controller Runtime. CLI Runtime é todas as coisas do CLI, que é o que eu falei antes, que é kubectl, kubectl describe pod, você não precisa botar pod manualmente ali no código, isso é gerado automaticamente. Tá, então a gente fez isso. Eu vou usar como exemplo aqui a Tilt, que é a empresa onde eu trabalho, a ferramenta que a gente tem. Se você não conhece Tilt, é uma ferramenta que observa o seu código-fonte, quando você está programando, você faz uma mudança no código-fonte, o Tilt vê que você fez essa mudança e atualiza o seu aplicativo automaticamente, sem você ter que ir lá e criar a imagem e botar o negócio no cluster e, travou, não sei o que, babá, esqueci, fiz o YAML errado, o Helm, não sei o que, não. O que a nossa ferramenta faz é você muda o seu código, você salva o arquivo, está lá rodando. Você não tem que pensar em nada do que está no meio do caminho. Ou seja, é uma ferramenta que está sempre observando o que o usuário está fazendo, é uma ferramenta que está sempre reagindo a essas mudanças e interagindo com o cluster para que as coisas estejam sempre, digamos, atualizadas, né? Alguém está perguntando, o Tilt é como se fosse um linter de deploy? Não sei. Não sei. Dá pano para manga essa discussão. Aqui um gifzinho básico do Tilt. Então, aqui a gente tem do lado todos os serviços do meu aplicativo. Aqui, glitch, caller, Muxer, frontend, etc. Do outro lado, a gente tem os logs e a gente consegue adicionar botões e criar scripts e fazer um monte de coisa. Mas, enfim, eu não vim aqui para falar do Tilt, é só o básico para entender o assunto da palestra, né? Mas se você, por um acaso, está sofrendo com o fluxo de desenvolvimento e tal, isso aqui é uma ajudinha, vem bater um papo depois. Então, primeiro caso, Firewatching. A função mais básica do Tilt é observar o código-fonte do usuário, né? Então, isso foi a primeira coisa que a gente fez. Por que isso é uma coisa boa de se fazer com esse modelo de reconciliação, de controller, objetos, etc.? Porque é uma coisa declarativa. Então, assim, eu não quero dizer pro Firewatcher, observa esse arquivo, aquele arquivo, aquele arquivo. Não, eu quero dizer, observa todos os arquivos .go. E o controlador que se vire para descobrir quais são eles. Eu não quero passar a lista inteira. E é uma coisa que tem que reagir aos eventos durante o tempo de execução. Ou seja, o usuário está lá programando, está lá mudando vários arquivos, mudou de branch, mudou 15 arquivos de uma vez só, o controlador aqui vai ter que se virar nos 30 para atualizar as coisas, para que o cluster sempre esteja rodando a versão mais atualizada do código que você está escrevendo. Então, o que a gente fez aqui? Se você conhece YAML do Kubernetes, isso aqui você está em casa. Então, olha só, a gente tem um spec e aqui no outro slide a gente tem um status. O spec eu estou dizendo, aqui eu tenho um Firewatch, eu vou te dizer o watched paths, ou seja, os diretórios que vão ser analisados, ou os arquivos individuais, dependendo do caso, e os ignores, coisas que é para ignorar, tipo pasta.git, ninguém quer saber, né? Não quero botar pasta.git no meu cluster de desenvolvimento. E aqui eu tenho o status, e o status, no caso, o spec é uma coisa que não muda, isso é a definição, o status é como que as coisas estão em cada dado momento. Então, file events aqui, o arquivo X foi modificado, se vira controlador, vai fazer o que tem que ser feito. Teve um erro no sistema operacional, então a gente tem que comunicar esse erro para o usuário. O que isso trouxe de mudança? É muito fácil a pessoa configurar errado o Firewatcher. Por quê? Porque a gente acha, é só apontar para o arquivo que é para analisar, mas é complicado, porque tem, às vezes tem os diretórios são meio indiretos, né? Então, tipo, ponto, barra, o nome do arquivo,
cada sistema operacional faz as coisas de uma maneira um pouquinho diferente, então sempre dá alguma coisa errada. E a questão é que quando dá uma coisa errada no Firewatch, normalmente a pessoa não sabe o que aconteceu, simplesmente dá um erro, ó, deu errado, ou nem dá erro e simplesmente não funciona. E como é que a pessoa vai analisar os componentes do Firewatch para saber o que aconteceu? E depois da gente implementar esse esquema aqui com a API, que você pode analisar o spec, você pode analisar os ignores, você pode ver os eventos individuais, é bem fácil você experimentar. Tipo assim, a coisa não está funcionando, você quer dar uma avacalhada lá e ver o que acontece, é muito fácil, porque você pode mudar qualquer coisa na definição e usar as ferramentas normais, digamos, do Kubernetes para analisar. Por exemplo, você tem kubectl, describe, pod, como a gente está utilizando a mesma API, é que você vai ter tilt, describe, Firewatch, e funciona igual, funciona da mesma maneira. Você pode editar, você pode criar um Firewatch novo, qualquer coisa assim, para investigar o que está acontecendo. Esses comandos são gerados automaticamente, então é a mesma coisa aqui no Kubernetes, você não precisa dizer o que o tilt, describe, Firewatch vai fazer, o que o tilt, get, Firewatch vai fazer. É tudo aquela API padrão. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vê que os usuários conseguem debugar os erros sozinhos, a gente não tem mais que ir atrás de ajudar os usuários a fazer as coisas, a gente simplesmente diz, com esses comandos aqui, você consegue acessar as partes internas do sistema e ver exatamente o que está acontecendo, e o usuário vai lá e vê, realmente, eu botei o spec errado, então foi por isso que deu erro. Ou, sei lá, o Events aqui está dando algum problema porque não sei o quê. Tipo assim, tinha um cara que estava rodando um antivírus especial lá, Enterprise, não sei o quê. O antivírus estava criando file events e isso estava dando problema no FileWatcher dele. Então, é uma coisa que a gente não queria descobrir, o usuário não queria descobrir por conta própria, mas como a gente tem essa flexibilidade, essa granularidade, é uma coisa que se tornou mais fácil. Outro exemplo, segundo exemplo, kubectl port forward. Port forward é assim, você tem um cluster que está rodando qualquer coisa no cluster e você quer acessar o conteúdo de um pod através do seu localhost, por exemplo. Então, qual é o caminho? O browser vai conectar no localhost, que vai conectar no Docker Socket, que vai conectar no seu cluster que está rodando ali, que vai conectar no Node, que vai conectar no pod, que vai conectar no container. Então tem um monte de coisa. Se for analisar, se for estudar networking no Kubernetes, é uma maçaroca que não acaba nunca. O port forward, ele faz toda essa conexão para você não ter que pensar no assunto, mas o port forward padrão, que vem no kubectl, ele assim, ele funciona, mas debugar ele é um horror. E tem uma thread aqui no GitHub, você pode clicar depois para ver. O pessoal, basicamente, se você for perguntar para o povo que escreveu o kubectl port forward, como é que faz para debugar esse negócio, eles vão dizer, não debuga, mata esse port forward e faz outro que é mais fácil. Porque sempre que você muda o pod ou qualquer instrução ali no meio do caminho, normalmente dá erro. Então, o que a gente pensou foi, se a maneira de debugar esse negócio é simplesmente matar o port forward e criar outro, por que a gente não pode automatizar esse esquema? E foi isso que a gente fez. A gente criou um fork do port forward do kubectl, a gente adaptou ele, e basicamente a gente fez todo esse esquema, que é o mesmo que eu mostrei aqui, com spec, com ignores, com status, com erro, etc., para tornar mais fácil de debugar. Então, o que aconteceu foi, antes, quando tinha um problema no port forward, os usuários berravam, deu zica, e agora, o que eu faço? Deu problema. E ninguém conseguia debugar o negócio. Agora, como a gente tem todas as ferramentas de introspecção do sistema, os usuários conseguem ir lá e ver exatamente o que elemento que deu errado, os usuários conseguem deletar um negócio e criar outro manualmente, se eles quiserem. O operador que faz isso, a gente criou um operador para isso, o operador ele é mais agressivo, digamos, o operador vê que deu merda, já mata, cria outro, o usuário nem fica sabendo, o negócio só funciona e o usuário nem sabe o que aconteceu. E quando dá um problema que não é resolvido automático, é bem mais fácil dos mantenedores desse sistema ajudarem o usuário a resolver, porque o usuário tem muito mais dados para mostrar para a gente que mostram dentro do sistema como é que as coisas funcionam. Jeff, me diz como é que tá de tempo, para eu saber se eu tenho que correr aqui ou se está de boa. Está sussa, Ellen. Fique tranquila, tá sussa. Então tá, beleza. Então, na sequência sua, a gente vai ter um break com DJ rolando o som. Então tá suave, não tem ninguém aqui já na sequência, um palestrante para matar. Beleza. Então tá. Quem sabe a gente consegue fazer uma sessão de perguntas depois, porque eu tô vendo que tem uma galera achando esse negócio meio complicado. Então, vamos falar sobre lições aprendidas com esse esquema.
Um é que todo o nosso sistema, o aplicativo inteiro, tudo que o Tilt faz, está agora organizado dessa mesma maneira uniforme de objetos controladores. Todo o sistema, toda a funcionalidade do sistema segue o mesmo padrão, a mesma arquitetura. Cada interação entre cada parte do sistema pode ser analisada e debugada da mesma maneira. Ou seja, o sistema é todo uniforme. Qualquer parte individual do sistema, você tem acesso através de API. Então, a gente, quando está escrevendo funcionalidades nativas para Tilt, a gente usa essa API. O próprio binário usa a API em si. Um usuário que está utilizando a linha de comando, esse usuário vai acessar as mesmas APIs. Então, Tilt, Describe, Firewatch é a mesma API. Um outro binário, por exemplo, a pessoa quer ter um dashboard customizado para mostrar as informações do sistema de uma maneira específica para aquela empresa, etc., vai usar a mesma API. Então, todo mundo está usando a mesma API. Uma coisa que sempre me incomoda muito é ferramentas onde eu não sei o que a ferramenta está fazendo, porque os criadores da ferramenta não expuseram para mim o que está acontecendo lá. Isso não é o caso aqui. No Kubernetes, você sempre sabe tudo o que está acontecendo dentro do Kubernetes, ou você tem como saber se você quiser, e a gente está fazendo a mesma coisa na nossa ferramenta aqui. E uma coisa muito legal é que como a gente tem acesso a essa API, e ela é aberta, e você pode acessar, e não, né, uma coisa, qualquer parte da ferramenta é sempre acessível, é muito fácil para a gente prototipar funcionalidade nova. Por exemplo, olha só, deixa eu pular 2 slides aqui. A gente tem a parte de cima do menu aqui no dashboard, ele tem esses botõezinhos aqui. E a gente resolveu fazer uma funcionalidade extra, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa faz uma mudança no seu sistema e ela vê, putz, eu fiz um negócio errado, isso aqui não vai compilar. Então eu quero parar o rebuild agora e consertar, e depois eu faço um rebuild de novo. Então a gente queria fazer um botão para cancelar o rebuild, e a gente quer botar esse botão em todos os serviços que a pessoa tem rodando. E esse botão, no caso, vai ficar aqui, nessa barrinha do lado, onde a pessoa pode criar botões customizados, né? Então, o que a gente fez? A gente conseguiu fazer essa funcionalidade inteira com Bash. Ou seja, a pessoa aqui faz um comando no Bash, tilt, get, comandos, onde vai aparecer vai aparecer tudo que está rodando lá, basicamente. Esse Bash, ele vai chamar outro Bash aqui, outro Bash script. Esse outro Bash script aqui, ele gera um YAML que vai criar aquele botão. Então, basicamente, ao invés da gente ter que ir lá e mudar o código-fonte do aplicativo e rodar uma cacetada de teste, não sei o que, você quer simplesmente criar um protótipo de uma funcionalidade nova, aqui, meia dúzia de linhas de Bash, você consegue criar essa funcionalidade. Por quê? Porque o Bash consegue interagir com a ferramenta da mesma maneira que qualquer outro elemento poderia de dentro do binário, né? Então, olha só, agora a gente tem essa interface padrão que vai lidar com ler os arquivos de configuração. Firewatch foi o que a gente discutiu. Port forward a gente já conversou. Várias coisas internas do Kubernetes que são bem complicadas também estão funcionando dessa maneira. Criar imagens, e tem gente que quer criar imagem com Docker, tem gente que quer criar imagem com, sei lá, CRI-O, tem Containerd, sei lá, tem um monte de outras coisas que cria imagem também. A questão do live reload, que é para você atualizar um serviço sem ter que reiniciar o container. Está tudo funcionando assim com essa interface padrão. O que isso força a gente a fazer? Muitas vezes, quando a gente está construindo um sistema, a gente pensa, isso aqui é uma coisinha lá no cantinho, ninguém vai interagir com isso, eu vou fazer de qualquer jeito, não tem problema. Aqui a gente não pode fazer isso, porque a gente tem essa arquitetura que a gente tem que seguir e fim de papo. Você vai seguir essa arquitetura modular, com os controladores, com todas essas coisas, e não tem o que fazer. Então, basicamente, essa arquitetura força a gente a não criar código que vai virar uma maçaroca depois. Outra coisa interessante é que criar funcionalidade nova no sistema não necessita rearquitetar nada ou fazer nenhum planejamento, porque toda a arquitetura já está feita, a arquitetura é feita para receber funcionalidade nova, independente do que a funcionalidade seja, e você basicamente só tem que criar a resource e o controlador para a sua funcionalidade, e é isso aí. Isso me traz a uma questão que eu achei importante aqui, que é uma coisa que um colega meu falou, que é, quando a gente usa uma library que outra pessoa fez, a gente herda um monte de opiniões de graça. Essas opiniões às vezes são boas, às vezes são ruins. No caso do Kubernetes, a maior parte dessas opiniões são boas.
Então, a gente está herdando um monte de opiniões boas das pessoas que construíram o sistema. E como a gente se força a concordar com essas opiniões, a gente não tem que discutir a arquitetura. A arquitetura já está feita, a gente só tem que seguir a arquitetura. E se você planeja isso bem desde o princípio, acaba sendo uma puta vantagem. Então vamos lá. Isso se aplica ao aplicativo que você está trabalhando? Não sei, vamos ver. Olha só. Se você tem um sistema que faz um monte de coisa sem visibilidade para os usuários querem essa visibilidade ou não querem? Vamos ver exemplos onde as pessoas não querem. Compiladores. Acho que todo nerd já abriu o código-fonte de um compilador para ver como é que o negócio funciona. Mas 99% do tempo eu não quero saber como é que o compilador funciona. Eu quero só, pega aqui o código, me dá meu binário, acabou, não quero saber. Então, seria interessante rearquitetar um compilador para seguir esse padrão? Talvez não, porque a maioria das pessoas não quer visibilidade dentro do sistema. Ou, por exemplo, Facebook, Twitter, eu vou postar um tweet, eu quero saber o que aconteceu por trás dos panos no Twitter para o meu tweet ir do meu celular para o site. Eu não quero saber, não me interessa. Então, se você tem um aplicativo desse tipo, onde os usuários não querem saber como as coisas funcionam, isso aqui não vale a pena para você. Mas se você tem um tipo de ferramenta onde as pessoas querem saber o que está acontecendo, por exemplo, acho que a maioria das ferramentas de desenvolvimento tem algum elemento assim, por exemplo, o Tilt, que é uma ferramenta que faz um monte de coisa e os usuários querem saber como que as coisas estão sendo feitas por trás dos panos. Outro exemplo óbvio, Kubernetes. Outro exemplo óbvio, todas as coisas que utilizam Kubernetes, todos os operadores que você já viu aí são coisas que a gente precisa poder analisar dentro do sistema, como é que as coisas estão funcionando. Então, esse tipo de ferramenta você vai se beneficiar de escrevê-la com esse sistema. Eu não vou falar mal dos concorrentes da Tilt, mas é bem mais complicado de trabalhar com as outras ferramentas porque você não tem esse tipo de visibilidade e flexibilidade. Então, vamos lá. O que tem de bom em fazer as coisas nesse sistema? Eu já falei um monte de coisa, vou falar um pouco mais. As pessoas que escreveram o Kube Control, a galera é foda, a galera, Galaxy Brain total, e você vai ganhar muita coisa de graça, porque eles já passaram trabalho para você. Se você quer... Tem gente que gosta de YAML, tem gente que gosta de JSON, tem gente que gosta de sei lá o quê. No KubeCuddle você ganha tudo... Opa! No Kube Control você ganha todas essas coisas de graça. Todo esse esquema do Kubernetes é um sistema robusto, maduro, etc. Você não é uma coisa que você vai fazer ali com cuspe, fita crepe, e a hora que o sistema crescer vai explodir tudo na sua cara. Não, você não tem esse risco. E uma coisa muito importante, principalmente na questão de ferramentas para developers, que é o caso da Tilt, existem muitas convenções de ferramentas de desenvolvimento. Por exemplo, a maioria das pessoas aqui deve saber como utilizar os comandos do Linux, e a maioria das pessoas que trabalham com DevOps sabe utilizar os comandos kubecontrol, describe, kubecontrol, edit, kubecontrol, não sei o quê. Então, você ganha... Tipo assim, se você conhece esses comandos no Kubernetes, se você começar a usar Tilt amanhã, você está em casa, você não precisa aprender nada. A gente segue o mesmo modelo. Isso é uma coisa que é muito importante. Coisas negativas de usar esse sistema. Go e Kubernetes têm um problema de versionamento, que é uma coisa chata. É uma coisa muito pentelha, parece um problema simples, mas não é. Você assistiu a palestra do Jason, ele passou um tempão na palestra dele falando sobre esse problema. Não é um problema simples. gRPC é uma coisa que já foi xingada muito, internet fora, não preciso xingar mais, mas muitas vezes é um problema. Mas mesmo assim, o pessoal do Kubernetes tem se esforçado bastante para quebrar o Kubernetes em partes menores, e foi uma das coisas que possibilitou a gente fazer esse projeto, principalmente quando eu falei aqui em cima, onde todas essas partes separadas aqui, se isso tudo fosse uma maçaraca só, seria muito complicado de trabalhar. Então, que bom que eles estão ajudando aqui. Outros problemas que podem acontecer, eles vêm do fato de que você está herdando a funcionalidade do Kubernetes. Então, por exemplo, o API Server, ele usa etcd, no Tilt a gente não tem interesse nenhum em usar etcd, e trocar o storage do aplicativo, o pessoal acha que é simples, é só reimplementar a interface, mas não é simples não, é complicado. Gente, vai em aprendago.com, é mais fácil o endereço do que esses endereços grandes que vocês estão digitando aí. Aprendago.com manda vocês direto para lá. O que eu ia falar? Então, a gente não quer utilizar etcd, a gente quer utilizar outro sistema de storage. É complicado reimplementar, não é só reimplementar a interface. Então, tem todas essas coisas para prestar atenção.
Mesma coisa a questão de segurança do Kubernetes. No Kubernetes tudo funciona com TLS, toda aquela coisa de segurança bem feita, assim. Para uma ferramenta que está rodando na Tilt, é uma ferramenta que roda no seu computador, que não fala muito com nada fora do computador, exceto com cluster remoto, mas aí é diferente. Mas as partes internas da Tilt estão sempre rodando dentro do seu computador. Então não precisa de TLS, de toda uma questão de segurança. Poderia ter sido muito mais simples. Então, nesse caso, o Kubernetes acrescentou complicação que não precisava. Mas enfim, paciência. Se você quiser aprender mais sobre o assunto, tem essas palestras aqui. Falando nisso, eu tenho que botar o link desses slides em algum lugar depois. Eu vou botar no Twitter, tá? Depois eu boto o link no Twitter. Vou falar um pouquinho sobre o futuro dessa história. O problema de fazer aplicativos nesses moldes é que, assim, uma vez que você já fez, é muito bom, né? A maneira que a gente desenvolve as coisas na Tilt agora é 1000 vezes melhor do que era antes. E é 1000 vezes melhor para os usuários, está melhor para todo mundo. Mas construir esse sistema ainda é complicado, porque você tem que ir lá e arrancar as partes do Kubernetes, e adaptar, e reescrever algumas coisas. Então, é um problema. Se existisse uma coisa tipo um Django ou Rails, que faz essas coisas automático, seria muito legal. Se tivesse um esquema onde você cria os data models e ele gera todo o resto automático, seria ótimo. E eu acho que é nessa direção que pelo menos o KCP é a direção onde acho que ele está indo, a ser um framework que vai fazer isso. Mas, por enquanto, ainda não é uma coisa tão simples assim. Então, falei um monte, espero que alguém tenha entendido alguma coisa aqui. Então, obrigado a todo mundo. E se vocês sabem quem foi o responsável por tirar o cu do Kubernetes em português, me avisem. Sensacional demais. Ô, Ellen, na moral, não vou falar mais nada, não, que é chovendo molhado, mas você sempre dando aquela aula sensacional. Parabéns demais, mano. Parabéns. Obrigada. E é mais uma das talks que tem que voltar depois e mastigar com bastante calma, porque é muito conteúdo. Muita coisa legal, mano. Sensacional. Essa a gente estava tirando sarro, que eu acho que ninguém utilizou esse tipo de método de criar aplicativos para um aplicativo grande e, digamos, quase comercial, assim. Eu nunca vi ninguém fazer até agora. Tem alguns projetos menores, tem operadores, mas operadores são mais atrelados ao Kubernetes, mas extrair o modo de fazer as coisas do Kubernetes para usar num aplicativo completamente diferente, eu nunca vi. Então, a gente está aqui forjando caminhos novos, né? Muito foda. Olha só que a galera vai começar a criar o alias assim, ó. Já era. Então, agora o novo alias pro KubeCuttle é cu, somente. Isso aí, botando o cu no Kubernetes de volta. Devolvendo o cu pro Devolvendo o cu do Kubernetes. Olha só, sensacional, bom demais, denso, mas deu pra entender. É o que eu falei, vamos ter que voltar aqui para ver, mano. Quando a Ellen tá aqui, mano, não é fácil o negócio, não. A gente vai ter que mastigar uns 3 dias. Nós, meros mortais, precisamos de mais tempo para entender isso daí. Galera, Ellen, eu te amo, foda demais. Ellen no mutirão, aí, Ellen, tá vendo? Cadê você no mutirão? Tem que colar lá no mutirão DevOps lá, mano. Ellen é show. Ó, o Aprenda, tem uma galera fazendo, não lembro quem foi, mas recomendou, eu acho que foi, mano. Foi hoje ainda, um dos palestrantes hoje, falou que tá firme e forte lá, mano, fazendo todo... começou a trabalhar o Júlio, tá na Red Hat hoje, num trampo foda na Red Hat, e aprendendo com você o Go lá, falou que já tá no tanto já, velho. Cara, sabe qual a coisa mais engraçada? Faz tanto tempo que eu fiz esse curso que eu nem lembro mais de metade das coisas que eu falei lá. Às vezes eu tenho que voltar no meu próprio vídeo para lembrar como é que faz o negócio. Mas lá virou uma bíblia. E é baseado num outro que você falou, né? Ou outra referência, alguma coisa assim. Então, na verdade, aquele curso, o original, foi feito pelo Todd McLeod, que ele é professor universitário, acho que em Fresno, na Califórnia. E ele ensina... Os estudantes universitários, ele ensina aquele currículo na universidade para os estudantes lá, em várias universidades onde ele dá aula, e basicamente eu aprendi o curso, eu aprendi Go seguindo aquele curso dele, e depois eu entrei em contato com ele e tal, para fazer as coisas tudo certinho, mas aí o que eu fiz foi basicamente a tradução, uma reinterpretação desse material universitário dele para a língua portuguesa, porque na época não tinha esse material em português, né? Ficou muito foda. Às vezes o pessoal olha um negócio no YouTube e acha, tá aqui de graça, é uma coisa, qualquer coisa, não sei o quê, mas é material de nível universitário, né? Não é o cursinho fraco, assim. Não, você vai lá, se você tá achando que vai fazer um cursinho só para ficar assistindo, tá ferrado. Vai aprender nada e vai se achar o ignorante no terceiro vídeo, já vou te falando. Se você vai para lá só para ficar vendo paisagem, nem vai, viu? Nem vai.
Deixa eu botar esse link dos slides no YouTube, que daí a gente já compartilha agora, porque senão depois a gente vai esquecer. Demorou. E aí a galera vai berrar. E eu vou subir depois todo o material lá pro rap, lá que a gente criou, lá do Depota Extreme, daí coloca referência do rap que você tem, alguma coisa assim. Beleza. Então, o app é o Tilt, né? Tilt.dev, lá tem link para tudo, né? Não é projeto de fim de semana, é a empresa inteira trabalhando no negócio, então não estamos aqui de brincadeira. Manda o link para mim aqui no coisa, no por favor, aqui no Private App, porque o bot lá ele vai lá vai tesourar. Tá, peraí. Tá lá. Aí, boa. Vou mandar. Pode compartilhar aqui, né? Eu já coloquei o link no Twitter também. Então, se alguém quiser dar um RT lá no Twitter, também pode. Aí, turma. Manda o Twitter. Você tem o Twitter aí, Anne? Eu mandei no chat aqui. Demorou. Aqui. Porque então é isso aí, galera. Lá na RT. E sigam a Ellen também, né, mano? Se não tá seguindo ainda, tá errado. Essa palestra eu sei que a galera vai ter que assistir 2 ou 3 vezes para entender e abrir os slides e clicar nos links, mas eu acho que se eu conseguir meia dúzia de pessoas realmente entendam e consigam seguir essa linha de raciocínio... Opa, tá pedindo acesso, peraí. Pera só aí. Peraí. Qualquer pessoa com o link pode ver. Ok. Dá um F5 lá e vê se funciona. Já tô vendo um monte de gente aqui. Acho que funcionou, né? Funcionar. Tá, beleza. Foda, Ellen, foda. Mais uma vez, muito obrigado. Agora o que acontece? A gente vai ter um somzinho aqui, Ellen. Você acredita? A gente vai colocar, vai ter um DJ. O DJ toca, tipo, mano, uns groove aí, muito louco, tá ligado? Ô Jefferson, mas me diz uma coisa, enquanto o DJ tá tocando, tu vai tirar uma soneca, né? Porque tu tá acordado aí já desde a semana passada, né? Quase isso. Não, mas eu tô bem ainda. Eu acho que vai começar a bater o sono daqui a pouco. Mas agora ainda tô bem. Mas eu vou tentar relaxar um pouquinho aqui. Qual é as drogas aí? É Red Bull? É um pauzinho branco? O que tá rolando? É só café, só. Daqui a pouco eu vou começar a tomar alguma coisa. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigado. Sensacional demais. Imagina. Conta comigo, mano. Por qualquer coisa que você precisar, é nóis. Tá também. Fechou? Então é isso aí. Obrigado, Jeff. Valeu todo mundo. Obrigado, nosso amigo que está aí sofrendo para tentar traduzir pronúncias diferentes da palavra Kubernetes. Mas só uma dica pra gente. Como que fala cu? Só pra gente não esquecer. Não é fácil. Mas soletrando. Não tem uma palavra, não tem uma coisa para isso. Então o Kubernetes ainda vai ficar... Aqui, como é que é? É isso aí. Sim. Beleza. Opa, sim. Muito bom. Fechou. Sensacional, valeu, galera. Beijão, se cuida e aproveita o final de semana. Valeu. Tchau, tchau.